Oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre devocional. É um assunto que quando eu me converti eu tinha muita dúvida e por muito tempo eu passei adaptando um pouco de várias coisas que eu via de várias pessoas diferentes para fazer o meu tempo de devocional. Então hoje eu quero ensinar para vocês como eu faço, explicar o que é o devocional primeiramente, por que é importante a gente fazer e como a gente faz. Vamos começar então falando o que é de fato o devocional. Devocional é aquele tempo que você vai tirar com Jesus. Ponto. Especificamente, a coisa mais simples é isso. Mas você vai tirar esse tempo pra ouvir da palavra, pra ler a palavra, pra louvar, pra orar, pra jejuar e às vezes fazer todas essas coisas juntas ao mesmo tempo. Então a ideia é que você tenha um tempo intencional com Jesus. Eu sei que às vezes a gente lê a palavra, a Bíblia na escola, indo pro trabalho, indo pra faculdade, no trem, lê a Bíblia no momento de angústia, enfim, mas isso não é devocional. O devocional especificamente é um tempo que você vai sentar e vai conversar com Jesus, vai ouvir dele, vai expor seus sentimentos, suas aflições, vai louvar o nome dele em secreto, vai realmente ter aquele tempo de qualidade com Jesus. Eu acho que eu resumiria da melhor forma possível, assim, tempo de qualidade com Jesus. E aí, por que devocional então é tão importante? Que de fato a gente precisa desse tempo com Jesus, a gente precisa desse tempo para alimentar o nosso espírito, porque a gente vive continuamente em situações que alimentam a nossa carne. Então a gente tá em alguns lugares, seja no trabalho, faculdade, em transporte, que alimentam a nossa carne, seja raiva, seja ira, seja distração, seja qualquer outra coisa que não é algo advindo da parte de Jesus. A gente precisa desse tempo também pra gente alimentar o nosso espírito além da igreja, além dos dias de culto, além dos momentos específicos de culto. Porque é isso que o Senhor espera, que a gente aplique a palavra. A gente não tem como aplicar a palavra, aquilo que Ele deixou pra nós como a palavra viva, fonte de todo alimento, só aos domingos ou culto semanal, ou no culto de jovens. A gente precisa, efetivamente, todos os dias, aplicar a palavra. E para isso a gente precisa ter entendimento, conhecimento e proximidade com Jesus. Então você só vai conseguir ouvir a voz de Jesus se você souber quem Ele é, se você souber os fundamentos anteriores a isso. Então muitas pessoas ficam, mas eu quero ouvir Jesus, eu quero ter essas experiências, mas você não faz o básico, que é o seu momento de tempo de qualidade. Não tem como você conhecer a voz de alguém que você nunca sentou para ouvir falar. Dito tudo isso, vamos pra parte prática de, beleza, entendi o porquê, entendi o que é, mas eu quero entender como fazer. Então eu vou explicar pra vocês o que eu faço, tá? Então eu começo sempre fazendo uma oração, entregando meu dia ao Senhor, entregando o mês, a semana, e eu parto pra uma oração sobre alguma coisa que tá me afligindo ou qualquer coisa assim, mas sobretudo eu sempre faço a estrutura de oração que Jesus deixou pra gente na Bíblia, que é o Pai Nosso. Não, eu não faço a reza do Pai Nosso, eu simplesmente coloco a estrutura e o Pai Nosso nos ensina. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Toda essa parte inicial do Pai Nosso é realmente ligada à exaltação de quem o Senhor é. E aí, na estrutura do Pai Nosso, continua no venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então eu faço todas as súplicas, todos os agradecimentos ao Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Então faço todas as orações de arrependimento, de perdão, peço perdão por tudo aquilo que eu sei que eu tenho às vezes feito, pecado, ou coisas que caí na consciência de que era um pecado. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E termino exaltando ao Senhor como eu comecei. Então a estrutura aqui do Pai Nosso é uma estrutura de oração. Essa é a primeira coisa que eu faço, oração. Aí isso pode ser ou não acompanhado de louvor, como eu falei, ou às vezes eu coloco louvor antes, ou coloco louvor depois. E aí eu vou para um planejamento anual bíblico. Eu acho importante dizer para vocês que um planejamento anual bíblico é essencial. Existem vários livros de devocionais, eu usei por muito tempo. Esses livros, como Café com Deus Pai, eu já usei no meu primeiro ano de conversão, e aí você precisa de mais alimentos sólidos conforme você vai caminhando na fé. Então eu usei ano passado Mananciais do Deserto, mas é uma mensagem a cada dia, e é especificamente, 1º de fevereiro, 3 de dezembro, e aí vai passando. E aí você faz esse acompanhamento ao longo do ano. É legal porque a maior parte desses devocionais tem uma reflexão, tem algo específico sobre a palavra, sobre quem Jesus é, mas isso não supre a necessidade da gente abrir a nossa Bíblia e procurar aqui na fonte o que Jesus é, quem Jesus é, que a gente precisa aprender. Então, ter esses livros extras não tiram a necessidade da gente ter um acompanhamento, uma leitura bíblica com início, meio e fim.
que a gente vai conseguir ler a Bíblia, tá bom? Sobre o planejamento anual bíblico, várias plataformas diferentes disponibilizam. A própria plataforma da Bíblia Online, aquela que a gente provavelmente você tem aí baixado, tem esse acompanhamento bíblico para você ler capítulos específicos a cada dia. Existe a Dunamis, que eles têm lendo 365 dias a Bíblia em um ano, né, o projeto. Existem vários influenciadores. Eu sigo o planejamento anual bíblico da Yane Lipatin e eu vou deixar o arroba dela aqui pra vocês, mas basicamente ela solta todo mês, início de mês, em fim de mês pro próximo mês, né, o planejamento do ano. Então esse aqui é o planejamento de janeiro. Eu anoto nessa folha porque pra mim é mais fácil, porque eu não gosto de pegar no telefone no meu tempo de devocional. Essa é outra coisa, eu deixo meu telefone à parte. E aí, pra isso, eu escrevo aqui pra eu saber qual que é, porque ela publica no Instagram. E aí eu coloco aqui, dia por dia, e os capítulos específicos. E varia a quantidade, mas como é pra ler em um ano, geralmente a gente lê de 3 a 4 capítulos em um único dia. Isso aqui é a segunda, então nos finais de semana também tem, obviamente, porque nos finais de semana você também precisa fazer seu devocional. Eu faço seu acompanhamento, vou dando um check em cada dia, não sei se dá pra ver, mas é isso. Vamos recapitular. Fiz oração, fiz louvor, devocional através de um livro à parte e depois eu entro na leitura da palavra. Então eu tenho uma Bíblia, essa Bíblia aqui, coitada, ela tá toda xoxa já, mas é uma Bíblia que tem espaços pra escrever. Eu gosto muito disso e eu te indico, se você é uma pessoa que é muito reflexiva, se você gosta de estudar de fato, eu te indico essa Bíblia, porque ela vai ter esses espaços nas laterais e faz com que você consiga engajar com a palavra. Você tem uma Bíblia que você consiga escrever nela. Além disso, junto com essa dica adicional de escrever, eu tenho muitos marca-textos diferentes que são específicos para você fazer marcação na Bíblia, porque são marca-textos em gel. Então ele é assim, ó. Ele é um marca-texto em tons pastéis, ele não passa pro outro lado da folha, e eu vou deixar o nome aqui pra vocês da marca, mas vem várias cores e eu uso todas elas na Bíblia. Não tenho dó de escrever na Bíblia, eu tenho aqui muitas reflexões, muitas coisas que Jesus falou comigo, e aí o marca-texto ajuda e, por fim, o post-it ajuda. Eu tenho post-its grandes, assim, que eu escrevo muitas coisas que Jesus já falou comigo, e eu tenho uma parede, né, porque agora eu me casei, então eu me mudei, mas eu tinha uma parede com várias declarações dessas que Jesus me deu em secreto, várias palavras, várias confirmações. E eu acho isso muito importante pra gente reforçar a fidelidade do Senhor. E eu coloquei vários post-its de marcação de página ao longo da Bíblia, e todos eles têm alguma coisa específica de alguma parte. Então, eu vou lá, marco e escrevo o que é. Então, esse aqui, de Salmo 50, ele fala, Deus não te deve. E aí aqui é uma mensagem específica que Jesus falou comigo e eu coloquei aqui, ou algum estudo que eu fiz e coloquei aqui. Então é isso, post-its, marca-texto, uma Bíblia que dê pra escrever e organização vão fazer você estudar a Bíblia com muito mais vontade. Vamos agora para coisas adicionais. Então essa é a estrutura básica, você vai ter que ler a palavra, você vai fazer uma reflexão, um tempo com Jesus de oração, louvor e todas essas coisas. E eu gosto pessoalmente de ter um caderno específico para fazer anotações. Essas anotações às vezes cabem na Bíblia, às vezes não. E muitas das vezes essas anotações são coisas que eu tô sentindo, coisas que eu tô passando. Às vezes quando a minha mente acorda muito turbulenta, por mais que eu ore, eu preciso escrever. Então eu tenho vários cadernos que eu fui completando ao longo desses anos. E muitos deles têm como se fossem cartas que eu escrevia, como se fosse um diário pra Jesus todos os dias, tipo, quando eu mais precisava. Não eram todos os dias, não é uma obrigação, eu gosto de fazer. Eu acho que pode te ajudar a colocar os sentimentos pra fora, a externalizar, a visualizar. E é muito legal porque depois você vê que você progrediu em muitos sentimentos, sabe? Em muitos questionamentos e dúvidas com Jesus. Então, abre o seu coração, escreve, é só você e Jesus e tá tudo bem. E aí, beleza, então eu tenho esse caderno. Esse caderno serve pra isso, mas ele também serve para as outras coisas. Então aqui, nesse especificamente, ele tá começando, eu tenho algumas anotações que eu fiz com a Bíblia de Estudos. E aí aqui entra muito mais numa parte de estudos do que de devocional. E aí eu vou gravar um vídeo especificamente sobre isso, de estudos, e sobre livros que ajudaram na minha fé. Mas aqui eu coloco o livro, quer dizer, perdão, o capítulo que eu tô estudando, e coloco aqui coisas sobre o livro, enfim. E aí, isso aqui me ajuda muito. Mas, de modo geral, pro seu tempo de devocional, eu te indico a ter um caderno para que você consiga expor tudo aquilo que tá na sua cabeça, enfim. E aí, agora eu vou pra
a parte mais indicacional mesmo pra vocês. Existe a palavra indicacional? Não sei. Mas eu vou trazer indicações pra vocês de lugares pra vocês procurarem, tanto bíblias, cadernos de estudo, cadernos de oração, enfim. Tem a Purples, que eu conheço, que é uma loja online muito linda, que com bíblias, assim, maravilhosas. Tem a Ebenezer, que ela vende livros, mas também vende bíblias. É uma loja em São Paulo que fica no centro. Tem a Dunamis, que também vende. E é isso aí. E aí a Yanine Patinha é a minha indicação pra vocês. De resto, coisas que eu acho que são legais pro seu devocional conforme o tempo, mas não vejo como ultra necessários pra começar a fazer, mas que cai sobre esses estudos, que eu vou fazer outro vídeo, é uma bíblia de estudos. Essa bíblia é muito mais grossa do que a bíblia normal, pra vocês terem uma média de comparação, mas ela coloca muito contexto histórico e ela te apresenta indicações do que palavras significam, às vezes palavra, o original em hebraico, enfim. Então aqui embaixo ela tem um sumário, a letra é bem pequenininha, e aí eles vão passando por isso. Às vezes tem fotos, assim, ó, tem mapas, tem desenhos, tem tudo. Tem aqui, ó, isso aqui é a representação da Arca de Noé, por exemplo. E, enfim, colocam muitas coisas de arqueologia também, e tem muito conteúdo pra que você estude, pra que você aprofunde. Eu te indico, se você já leu, tipo assim, a Bíblia várias vezes, e você, sabe, fica nessa de qual que é o contexto histórico disso, sabe? Quem que escreveu isso, quando escreveu, e se perde um pouco nisso ou tem curiosidade, Bíblia de estudos, cara, é o melhor investimento que você vai fazer na sua fé nesse quesito. Essa aqui é da Thomas Nelson, mas tem várias. Se você jogar no Google Bíblia de estudo, você vai ver várias indicações, mas a maior parte dessas indicações vão te custar aí uns bons R$200, pra ser bem sincera com você. Então é isso que eu tenho por hoje pra indicar. Próximo vídeo pode ser sobre estudos e pode ser sobre alguns livros que edificaram a minha fé. Então é isso, beijos, fique com Deus e até a próxima.